Márcio. Boa noite, pessoal. Eu sou o Márcio. Mais um dia a gente está aqui com o Virtual Meeting. Tomara que hoje seja um dia de bastante aprendizado também com o tema proteção miocárdica, né? Hoje quem vai falar para a gente é o Dr. Melchior Luiz Lima. O Dr. Melchior, ele fez mestrado e doutorado pela Fundação Cardiovascular São Francisco de Assis e doutorado também pela Universidade Federal de São Paulo, né? Eu queria dar as boas-vindas para o senhor, boa noite, e deixar o senhor se apresentar para a gente aí. Ok, Márcio, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite que me foi honrado aqui para estarmos juntos e discutirmos a respeito sobre proteção miocárdica, que é um tema que interessa a todos, já que nós temos a oportunidade de fazer esse tipo de procedimento na maioria das cirurgias cardíacas que fazemos hoje em dia. E eu fiz o meu mestrado e doutorado também relacionado à proteção miocárdica, e a gente pode trocar aqui nossas experiências. Legal. Pode ir, Márcio. À vontade. Bom, então nós vamos abordar o tema de proteção miocárdica. Eu não tenho conflito de interesse nesta aula. Nós sabemos, aqui na introdução, que o problema que temos no músculo cardíaco após uma isquemia e reperfusão é o desbalanço entre a oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio. Então, esse desbalanço vai levar a consequências importantes em relação ao fluxo e função do músculo. Vejam que, quando nós temos uma obstrução coronariana, vejam aqui nessa linha que a obstrução para, tem um tempo de isquemia, e quando você libera o fluxo, logicamente, por exemplo, igual uma angioplastia, você vai, então, recuperar o fluxo rapidamente e ele se torna normal. Porém, quando nós vamos analisar a função, após um tempo isquêmico, que é tempo dependente, normalmente nós vamos ter uma recuperação gradativa da função miocárdica, e se for um tempo pequeno, nós vamos recuperar a função totalmente. Mas se for um tempo prolongado, vejam que nessa linha pontilhada nós vamos ter, então, um déficit, quer dizer, uma disfunção miocárdica após esse período de isquemia e reperfusão. Então, aqui, mostrando mais uma vez o que acontece só com a obstrução do fluxo, e aqui, quando nós temos, então, o tempo de isquemia, depois uma recuperação lenta, e nós só vamos ter uma recuperação total se tivermos um tempo de isquemia e reperfusão pequenos. Então, vejam que a complexidade da injúria de isquemia e reperfusão, levando à disfunção, passa normalmente por 3 estados, que é a hibernação, o stunning e a necrose. Isso é tempo dependente. Se for pequeno, nós podemos ter lesões reversíveis. E se for longo, teremos lesões irreversíveis. Quando analisamos o intracelular, né, como nós vamos analisar, então, o miócito, vejam que esse desenho esquemático parece complexo, mas não é. Vejam que aqui, em amarelo, nós temos a membrana celular, onde temos vários trocadores iônicos, várias bombas iônicas. E o que nós percebemos pelo eletrocardiograma
é o estado desta membrana. Nós não vamos perceber no eletrocardiograma o que acontece no intracelular. E para que esta membrana esteja apta a fazer as trocas iônicas e funcionar adequadamente, e nós podemos perceber tudo o que aconteceu até no intracelular, ela tem que estar viável, ela tem que estar funcionante. E ela pode ser muito afetada em sua função por dois problemas. Um é o tempo isquêmico alto, que depleta todo o ATP destas bombas, e também a hipotermia. A hipotermia, quando ela é profunda, quando ela é importante, ela deixa as membranas, tanto ao sarcolema da célula, como também a do retículo sarcoplasmático. Porque no intracelular, o que mais afeta é a hipercalcemia, quer dizer, a transiência de cálcio que acontece daqui do retículo para as fibras de contração miocárdica é que vai mostrar ou traduzir na performance ventricular. Quando o tempo de isquemia é muito elevado, que vai trazer uma inabilidade destas membranas, tanto do sarcolema quanto do retículo sarcoplasmático, vai tornar, então, a possibilidade de liberação de peróxido de hidrogênio, de radicais livres, que vão prejudicar e vão levar a dano na célula miocárdica. A mitocôndria, nesse estado de injúria, de isquemia importante de tempo elevado, por último, pode liberar também proteínas BAX, BET, proteína BCL, que vão ativar o citocromo C, com isso ativando as caspases e levando, então, a uma apoptose, quer dizer, uma morte programada celular. Então, os dois grandes problemas que temos a respeito de o mecanismo de isquemia e reperfusão são o acúmulo de cálcio no intracelular e a liberação de radicais livres. Então, como proteger esse músculo cardíaco? E nós temos uma evolução sobre a proteção miocárdica com vários pesquisadores que contribuíram de forma importante para a proteção miocárdica. Então, nós começamos aqui a citar os mais importantes, como Bigelow, em 1950, que ele que descreveu os benefícios com a hipotermia, o Melrose, hipercalêmica e solução hiperosmolar, o Shumway com a hipotermia seletiva, Cooley com a parada anóxica, Gay-Ebert com as concentrações baixas de potássio, porque observaram que as soluções anteriores, especialmente de Melrose, elas danificavam o músculo cardíaco. Então, elas eram com elevado nível, concentração de potássio. E Brad Schneider, em 1975, também estudando a questão da concentração baixa de potássio. O Hurst, que introduziu a St. Thomas 1, que é uma solução eminentemente iônica, sem nenhum aditivo. Já Follett, em 78, introduziu a cardioplegia sanguínea, que a partir daí nós tivemos também importantes contribuições de pesquisadores brasileiros, como o professor Braille, que em 89 descreveu a cardioplegia sanguínea contínua normotérmica, o professor Salerno, em 91, que hoje ele é o chefe da cirurgia cardíaca na Universidade de Miami, que trabalhou com cardioplegia sanguínea retrógrada aquecida, e o professor Otônio Moreira Gomes descreveu em 96 sobre cardioplegia retrógrada sequencial. É importante citar esses pesquisadores porque é do passado que nós trazemos o atual conhecimento que temos hoje. E, em relação a grande número de pacientes que estão tendo a maior sobrevida hoje no mundo,
nós temos uma estimativa de que o número de cirurgias cardíacas vai aumentar em muito, porque nós teremos mais pessoas idosas no futuro, em relação a todas as doenças, aterosclerose e insuficiência cardíaca, principalmente. Então, vejam aqui, nesse slide, que mostra, em relação à idade, a crescente número de procedimentos, tanto de válvula e coronária, cirurgias combinadas ou cirurgias independentes. Com isso, nós temos que sempre nos preocupar em relação à mortalidade hospitalar, que é mais ou menos em 30 dias, que ela diminuiu dos anos 90 para os anos 2000 e agora 2010, e com isso, nós nos preocupamos também com os gastos em dólares para se tratar esses pacientes, e com isso, nós temos que aprimorar mais a proteção miocárdica, porque é dela que vem a ausência da disfunção ventricular esquerda no pós-operatório, que faz com que os pacientes tenham várias complicações, fibrilação atrial, disfunção, com necessidade de tempo maior de UTI. As técnicas técnicas de proteção miocárdica não cardioplégica, nós conhecemos, por exemplo, com o pinçamento, o clampeamento intermitente, com fibrilação ventricular e uma hipotermia moderada. Isso foi muito largamente utilizada, ainda nós temos vários profissionais de grande gabarito no Brasil que ainda utilizam esse tipo de técnica, né, e geralmente com bons resultados, porque o clampeamento intermitente, ele na realidade, nós estamos oferecendo sangue, o sangue com hipotermia, que já diminui grandemente o gasto energético do mitocondrial, e o único problema que temos que tomar muito cuidado são as placas na aorta, que se o paciente tiver uma doença ateromatosa grave, podemos ter, então, aí deslocamento, AVC, etc. Então, este tipo de procedimento diminuiu muito o uso dele. Então, nós podemos fazer, então, durante a fibrilação, a anastomose distal e depois completar com a anastomose proximal, com o coração já desfibrilado e, com isso, já em batimento cardíaco. Podemos medir, então, o tamanho das pontes e realizar na aorta ascendente com clampeamento parcial. Já as técnicas cardioplégicas, nós temos vários tipos. Nós temos soluções cardioplégicas frias e também temos a cardioplegia sanguínea, que pode ser aquecida, tépica e gelada. Em meio de todos esses tipos, porque na realidade nós temos mais de 200 modalidades de proteção miocárdica com infusão de soluções, o cirurgião pode ficar com dúvida de qual o melhor caminho a tomar. Então, vejam que em relação às soluções, nós temos tipos de soluções, nós temos temperaturas diferentes que podemos usar, o tipo de infusão e também em relação a intervalos. Em relação a tipos de solução, nós temos as soluções intracelulares e as extracelulares. Uma intracelular, por exemplo, que está em largo uso hoje no Brasil, que é a solução de custodiol, que é a Bradykinin aditivada, e a extracelular, temos outras também, como exemplo, o Celcio, a solução Celcio, a solução de São Thomas, totalmente extracelulares. Em relação à infusão da temperatura, ela pode ter diferentes graus de temperatura, gelada, aquecida e tépica. O tipo de infusão nós podemos fazer do tipo anterógrada, retrógrada e combinada. A anterógrada é a mais utilizada hoje. A retrógrada, alguns casos em cirurgias
de congênitos, porém, nós sabemos que ela não irriga muito bem a parede livre do ventrículo direito e também a parte alta do septo. Em relação aos intervalos, nós temos também a modalidade de infusão contínua e a intermitente. Hoje, no mundo, ainda é utilizada a intermitente, é a mais utilizada. Então, vejam aqui, a intracelular cristalóides, as sanguíneas trabalham muito com temperatura e também com um tipo de infusão, principalmente quando utilizamos a técnica retrógrada. E os intervalos nós podemos usar, geralmente, a contínua quando utilizamos sangue e a intermitente, a cristalóide mais utilizada. Então, esses dois tipos de soluções, por exemplo, as soluções do tipo intracelular ou extra, e em relação à parte anterógrada ou retrógrada, principalmente a anterógrada, nós utilizamos muito hoje em cirurgia cardíaca minimamente invasiva e transplante cardíaco. Então, o transplante cardíaco pode utilizar tanto a intra quanto a extracelular, e as cirurgias minimamente invasivas estão utilizando esse tipo de soluções aditivadas para facilitar a cirurgia minimamente invasiva para que você possa fazer uma única infusão. Já os outros tipos de modalidades de proteção miocárdica em relação à temperatura, também a tipos e intervalos, nós utilizamos dos demais procedimentos, como cirurgia de revascularização, cirurgia de valvular e cirurgias da aorta. Veja, então, alguns detalhes a respeito de cardioplegia cristalóide gelada. Os pacientes são colocados em bomba, mantidos a 28 a 33 graus. A solução é infundida depois do clampeamento aórtico por catéter inserido na aorta ascendente. São soluções geralmente hipercalêmicas e um grau variado de volume, mas aconselha-se na primeira dosagem, pelo menos que seja por 1.000 ml. Depois, você pode fazer repiques de 300 a 500 ml, dependendo do tipo de cirurgia, ou se você tiver alguma evidência de atividade elétrica, e também se o tempo isquêmico estiver prolongado. Tem pessoas, tem times, equipes que fazem esse tipo de volume, às vezes um pouco menor e às vezes um pouco maior. Nós acreditamos no nosso serviço que de 500 a 700 ml é um bom volume. A cirurgia, então, é realizada. Você pode, então, após o clampeamento, você pode removê-lo e depois completar as anastomoses distais, se você fizer a proximal primeiro. Ou fazer de modo inverso, fazer a distal, depois fazer a proximal com um clampeamento parcial da aorta ascendente. Continuando ainda a respeito da realização da cirurgia de revascularização na cardioplegia gelada, nós podemos realizar anastomoses primeiro com o clampeamento e logo após a infusão da solução, e as válvulas também nós podemos instilar diretamente nas artérias coronárias via canulação do ósteo coronário ou via retrógrada através do seio venoso, seio coronariano. E existem algumas controvérsias em relação a resultados, porque como nós temos muitas modalidades de proteção miocárdica, nós certamente não temos a solução ideal. Todos buscam o método e o tipo de solução que será excelente, que ainda deve ser achada. Nós temos um índice de infarto do miocárdio perioperatório menor que 4% e uma mortalidade operatória ao redor de menor que 2%. Em relação à cardioplegia sanguínea gelada, que é muito utilizada, é a mais utilizada hoje nos Estados Unidos,
e acreditamos aqui também no serviço nosso, acreditamos bastante nesse tipo de modalidade para termos menores problemas de disfunção ventricular, nós podemos, então, combinar o sangue autólogo com o circuito extracorpórea e infundir, muitas das vezes, em concentrações diferentes, mas podemos colocar aditivos como destrose, fosfato citrato, o cálcio iônico em baixa concentração, podemos utilizar tampões como bicarbonato, manter um pH alcalino e usar cloridato de potássio para fazer a parada cardíaca. Vejam que a temperatura, ela é infundida essas soluções em torno de 4 graus a 12 graus. Nós preferimos utilizar a temperatura um pouco mais alta, vou mostrar por quê mais à frente, e podemos, então, ter uma variação em relação ao sangue e à solução cristalóide, mantendo um hematócrito em torno de 30, e podemos fazer, então, uma relação de 8:1, 4:1 ou 2:1. Nós utilizamos muito aqui 4:1. Acredito que deve ser essa relação a mais utilizada hoje no mundo. Quais são as razões, então, para o uso da cardioplegia, a parada cardíaca hipotérmica por potássio, né? Então, ela provê uma oxigenação no ambiente miocárdico, provê também o método intermitente de você repicar e reoxigenar o coração durante a parada cardíaca. Você consegue, com isso, diminuir ou minimizar a hemodiluição, quando você coloca o sangue, utilizando o sangue como veículo, e o sangue já apresenta também uma capacidade tamponante excelente. Continuando, nós temos, então, propriedades osmóticas excelentes, trazidas pelo sangue, composição também de eletrólitos, pH fisiológico, contém antioxidantes endógenos e removedores de radicais livres. E é fácil de preparar, não é muito complexo quando utilizamos esse tipo. Já a cardioplegia sanguínea aquecida, ela foi introduzida no nosso meio nos anos 80, e geralmente foi testado muito em cães. E essa cardioplegia, essa indução com uma cardioplegia sanguínea normotérmica, com multidoses de cardioplegia sanguínea gelada para manutenção da parada cardíaca. Isso conduz uma recuperação e função, usando, então, o sangue como indução. O professor Salerno, em 1991, publicou alguns artigos com um número expressivo de pacientes com esse tipo de cardioplegia aquecida, tendo uma recuperação espontânea do retorno do ritmo em 96%, e um baixo índice de necessidade de suporte circulatório, e também com baixo índice tanto de infarto perioperatório, e com isso ele difundiu muito no mundo e defendeu esse tipo de técnica. E vejam que ainda apresenta, nós temos algumas dúvidas em relação ao tipo dessa modalidade de proteção, e ainda precisamos de mais estudos para que prove-se a melhor eficiência com esse tipo de cardioplegia, porque ela está mais associada com o aumento de déficit neurológico. Então, com isso, nós não vemos muito hoje se utilizando essa técnica no Brasil. Já a tépica foi introduzida em 94, alguns grupos acharam interessante esse tipo de proteção, uma cardioplegia anterógrada tépida, se tornou, assim, mais efetiva em relação à redução da acidose lática anaeróbica, e liberada, então, durante o período de parada cardíaca. Precisamos de mais estudos para que possa demonstrar, então, também que esse tipo de modalidade é segura e efetiva.
Alguns estudos mostraram isso, mas esse tipo de técnica não é muito utilizado no mundo ainda. Outras estratégias que nós sabemos de proteção miocárdica é o pré-condicionamento isquêmico, o pré-condicionamento remoto, o pós-condicionamento, a inibição de trocador de sódio hidrogênio e a manipulação molecular. O que nós utilizamos hoje, em relação aos pré-condicionamentos no nosso serviço é a utilização do pré-condicionamento remoto, que utilizamos no doador, quando nós vamos realizar transplante cardíaco, e podemos utilizar nas cirurgias corriqueiras também o pré-condicionamento isquêmico, quando nós fazemos isquemia em algum dos membros do paciente. Algumas notas finais em relação ao que se sabe hoje das estratégias de proteção miocárdica, e os cenários mostram que, quando nós temos lesões difusas, nós temos que ter cuidado e esperar que a perfusão seja devida, porque as obstruções, principalmente quando nós temos obstruções de 100%, pode atrapalhar a sua proteção. Os corações hipertróficos, temos que também ter muito cuidado nos aórticos. Os pacientes que apresentam algum grau de regurgitação aórtica, você pode fazer a anterógrada e não ter uma boa infusão pelas coronárias, e quando o paciente também tem retornos venosos anômalos. Vejam que até nos dados da Sociedade Internacional de Transplante de Órgão, mostra que após 180 minutos, quer dizer, 3 horas, nós temos já um sofrimento grande do músculo cardíaco e certamente teremos algum grau de disfunção importante. Então, temos que fazer os procedimentos com um tempo menor. E o grande vilão ou o grande mocinho que ajuda, mas às vezes prejudica muito, é a hipotermia. Porque nós temos uma falsa sensação que nós protegemos o músculo com frio. E a tendência da gente é utilizar cada vez mais a temperaturas mais baixas. E sabemos hoje que isso é deletério. Vejam que a cardioplegia gelada, ela foi introduzida por Hurst, e esta parada, ela faz com que aquelas membranas que eu mostrei fiquem inaptas e a troca iônica seja grandemente prejudicada. Então, de um lado, ela protege, porque ela diminui, então, o gasto energético, mas se ela for muito importante, principalmente quando é abaixo de 18 graus no músculo cardíaco, nós começamos a ter uma inabilidade dessas membranas. Então, preocupados com este problema da temperatura, nós fizemos um estudo, publicamos em 2012, a respeito da temperatura com as soluções conhecidas hoje. Nós utilizamos a Krebs Hanselite Buffer, a Custodiol, que é a Brett Schneider HTK, a São Thomas 1 e a Celsius. Nós produzimos, então, fizemos uma infusão com essas soluções por 5 minutos, tanto a 10 graus quanto a 20 graus, e estocamos depois esses corações de ratos por um tempo isquêmico de 2 horas na temperatura de 20 graus. Então, veja bem, estudamos infusão em 2 temperaturas diferentes, porém, aí o tempo isquêmico foi o mesmo, 2 horas a 20 graus, e estudamos, então, a recuperação destes corações no Langendorf. Então, vejam, em relação à pressão sistólica ventricular esquerda, nós temos aqui uma recuperação melhor, e aqui também a DPDT, que avalia também o déficit, a função sistólica do músculo. Vejam, então, que a pressão sistólica ventricular esquerda, a 20 graus, comparada com 10 graus, a recuperação foi melhor. Nós tivemos uma melhor performance a 20 graus
do que a 10 graus. E as soluções que tiveram melhor desempenho foram a Celcio, seguida da solução de Custodiol, depois as soluções de Krebs e São Thomas, sendo a São Thomas foi a pior. Vejam aqui, em relação em azul, é a São Thomas 1. Depois nós discutiremos por que esse pior resultado. Já no relaxamento miocárdico, na DP negativa, tivemos a mesma sequência. A melhor solução de recuperação foi a Celcio, seguida da Custodiol, depois Krebs Hanseníase, e pior resultado com o São Thomas 1, que foi o pior resultado em 10 graus. Já quando nós analisamos a 20 graus, vejo que até a própria São Thomas 1 teve uma recuperação melhor. Sempre avaliem que esses corações, eles se recuperaram após 30 minutos. 30 minutos após 2 horas de isquemia, e nenhum deles chegou a essa linha, que seria a linha de recuperação total, como o coração apresentava antes do período isquêmico. Em relação ao fluxo coronariano, nós tivemos a melhor desempenho com a solução Custodiol. Ela tem essa prerrogativa muito defendida, porque com isso diminui o edema, né? Mostra aqui em relação ao fluxo coronariano que temos menor edema com a solução Custodiol, seguida de Celcio, Krebs e São Thomas, pior resultado. E a 20 graus, praticamente na mesma sequência. Porém, vejam que tanto no relaxamento quanto ao fluxo, a relação ao edema, também o resultado melhor foi a 20 graus. E aqui estudamos a frequência cardíaca. O objetivo do estudo da frequência cardíaca foi analisar a membrana. Não utilizamos marca-passo por isso, porque o tecido de condução ele é o que mais sofre em relação à isquemia e reperfusão. Então, quando nós abrimos a pinça da aorta que o coração fibrila ou tem muita arritmia e que a gente precisa chocar várias vezes, é porque esse coração sofreu demais. Então, vejam que aqui nas duas temperaturas, 10 e 20 graus, com todas as soluções, eles recuperaram, não 100%, mas recuperaram de forma importante após 30 minutos, e em 20 graus nós tivemos uma recuperação mais estável e melhor. Vejam que em 10 graus, o pior resultado foi a São Thomas, em azul. E aqui, a São Thomas 1, ela está até acima do que seria 100% da frequência cardíaca basal dos ventrículos dos ratos, foi porque aqui nós tivemos arritmia cardíaca. E ela, então, aqui, não é que ela teve o melhor resultado, ela foi o pior, porque teve muita arritmia com esta solução. E nós só podemos ter percebido porque na temperatura de 20 graus, nós conseguimos preservar melhor a função do sarcolema e da membrana do retículo sarcoplasmático. Então, vejam aqui neste quadro, quando nós comparamos a solução de Krebs, Custodiol, São Thomas 1 e Celcio, que o que mais chama a atenção, principalmente, é o nível de cálcio. Veja que o cálcio é 2,5 Krebs, 0,015 no Custodiol, porque ela é uma solução intracelular, tem pouco cálcio mesmo, 2,2 no São Thomas e o Celcio 0,25. Então, vejo que nas soluções mais modernas, em relação à parte iônica, elas têm, tanto no Celcio quanto no Custodiol, baixo potássio, baixo cálcio, porque o cálcio se apresenta em maior concentração, tanto na São Thomas quanto na solução de Krebs. E isso pode ser uma razão que traz problemas de hipercalcemia no intracelular e prejudica, então, todo o funcionamento do miócito, traduzindo em disfunção miocárdica no pós-operatório. E vejo também em relação ao potássio, a solução São Thomas é a que tem maior milimol
de potássio, que é 20, o Celsius 15, por ser uma solução extracelular, o Custodiol 9 e o Krebs 4,8, porque sabemos também que ela não é uma solução cardioplética, ela é uma solução preservadora para manutenção do batimento miocárdio. Esse estudo, ele foi já citado por alguns outros, por exemplo, nessa revisão sistemática em 2013 do Custodiol, que defende o Custodiol como sendo uma superioridade muito grande em relação a outros tipos de soluções preservativas, porém, nós precisamos de mais estudos para analisar isso. Mas ele cita, essa revisão, o trabalho nosso em relação à temperatura, que mudou o nosso modo de trabalhar aqui, principalmente nos transplantes que realizamos a captação à distância. Esse é um outro estudo, em 2014, uma atualização a respeito de cardioproteção, e que citou também o nosso trabalho a respeito de temperatura. Hoje, nós fazemos o transporte mais ou menos em 15 graus, não fazemos mais abaixo de 10 graus. E outros estudos mostrando também a preservação com várias soluções, citando a preocupação com a temperatura. Hoje, está muito em voga a solução de Delnido. A solução de Delnido tem sido utilizado largamente, tanto na sua forma cristalóide, como também na forma diluída com o sangue. Acredito que o sangue possa trazer vários pontos positivos para esse tipo de cardioplegia basicamente iônica, sem aditivos, e que possa dar excelentes resultados. Nós temos utilizado a Delnido também com sangue, e isso tem mostrado um excelente resultado, principalmente com as cirurgias de troca valvar e revascularização do miocárdio. Então, vejam que nessa meta-análise sistemática em relação a Delnido, eles compararam a Delnido e uma solução típica utilizada cristalóide, em que não houve diferença significante em relação às enzimas, ao suporte inotrópico pós-operatório, fibrilação atrial, em relação à mortalidade, entre os dois grupos. Mas eles defendem muito a Delnido. Eu acho que nós temos que usar com bastante cuidado e não ter aquela sensação que ela protege, que a gente pode estender muito tempo de período de isquêmico. Então, finalizando aqui, eu gostaria de chamar a atenção aqui pela frase que o Bigelow, que introduziu a hipotermia em 1950, e ele, aos 80 anos, diz que nós deveríamos primeiro rever os nossos limites, né, do nosso conhecimento, para que a gente tenha bastante atenção com esse tipo de metodologia que é muito importante na cirurgia cardíaca atual. Muito obrigado. Professor Melchior, queria te agradecer pela excelente aula que o senhor deu para a gente. Começo fazendo um comentário sobre o estudo do senhor, provavelmente a tese sua de doutorado com o professor Fiorelli, que o senhor mostrou ali nos slides. Ele mostrou claramente aí que existe um limite, né, para o benefício da hipotermia, e que o cálcio ele vai ter um papel central aí na proteção e na recuperação intracelular do miócito. Achei bem interessante. A gente tem algumas perguntas aqui para o senhor. O colega João Fonseca, norte paranaense, da cidade de Arapongas, perguntou qual que é a diferença específica entre a Santomas 1 e 2, se o senhor sabe dizer em que elas são diferentes, assim, mais uma composição intracelular, de proteção e de eletrólitos? Sim. Lembra? Sim, a Santomas 1, ela é somente iônica, e foi aquela que nós utilizamos nesse estudo, e ela teve o pior resultado, porque ela tem
acreditamos muito cálcio na sua composição e potássio. A solução São Thomas 2, ela foi idealizada para atualizar, né, porque tivemos aí essas soluções com aditivos, então essa tem aditivos, e ela é bem melhor do que a São Thomas 1, evidentemente. Mas eu nunca utilizei aqui no nosso estado, não sei se alguém tem experiência com a São Thomas 2, mas certamente ela tem estabilizadores de membrana, tem tampões, e isso favorece muito as cardioplegias hoje. Uhum. Eu sou do Dante Pazanese, em São Paulo, e aqui no serviço, alguns cirurgiões gostam muito da hipotermia tópica ainda, apesar de não ter essa consagração científica, né, mas eu tenho um chefe aqui no serviço que ele fala muito que, principalmente nos corações mais hipertróficos, ele gosta de fazer uma hipotermia tópica também, o clássico gelinho em cima ali na ponta do coração para proteger o septo, o endocárdio. Cada um tem, como você disse, tem tantas maneiras de proteger o miocárdio, são tantas formas que é difícil de passar tudo em uma só, né? E o senhor falou também sobre o pinçamento intermitente. Aqui no serviço talvez seja um dos poucos hospitais que ainda faz um pinçamento intermitente no Brasil. O pessoal gosta bastante, mas eles fazem sem fibrilação aqui, doutor. E eles acham que com a fibrilação, a demanda vai ser um pouquinho maior, né? E, em geral, isso acontece para corações já com esse pré-condicionamento isquêmico pela própria coronariopatia, pela evolução crônica da doença, etc. Tem uma pergunta de outra colega aqui, Janaína Rabelato, também daqui do meu serviço. Ela pergunta para o senhor quais são as soluções que o senhor usa para revascularização e para troca valvar. Em relação, voltando um pouco ali, em relação ao gelo tópico, né, que eu aprendi, né, tanto na residência e depois durante muito tempo, utilizava-se o gelo tópico. Porém, tem um trabalho de Williams, em 1995, com crianças, e ele observou muito Stone Heart, principalmente em corações de crianças que são menores, quando você faz, principalmente, choque térmico. Então, a velocidade que você esfria o coração, você pode ter Stone Heart. E também eles se preocupavam muito com a hipotermia profunda. Nós sabemos que abaixo de 18 graus, nós temos lesões miocárdicas quando a temperatura fica muito baixa. Então, o que aconteceu? No serviço da gente, quando nós passamos a não jogar mais o gelo em cima do ventrículo direito, nos transplantes, e nós não tivemos mais nenhum caso de disfunção do ventrículo direito. Interessante. Okay? Nós estamos já com 18 casos seguidos sem óbito, e porque nós mudamos totalmente a concepção da temperatura, né, da velocidade que você esfria, não esfriar demais e não fazer choque térmico. E não usamos mais gelo tópico. Ok? E a outra pergunta foi sobre quais são as soluções que o senhor usa para revascularização e troca valvar. Hoje nós utilizamos a solução Delnido com sangue, na proporção de meio a meio. Utilizamos isso e nós temos excelentes resultados. Não fazemos gelo tópico, a hipotermia, nós não esfriamos o doente, ela cai naturalmente a temperatura e depois nós só acabamos de aquecer. E a solução é feita a 15 graus, não menos que isto. A cardioplegia Delnido com sangue, meio a meio. Legal. A Janaína, uma segunda pergunta dela era justamente sobre a Delnido, se ela era uma boa alternativa para a cardioplegia sanguínea. O senhor já respondeu para a gente aí. Em 2014, eu tive a oportunidade de visitar o serviço do Dr. Salerno, que o senhor citou, né, que foi consagrado aí com a cardioplegia aquecida, sanguínea, retrógrada, né?
Hoje, o serviço dele lá no Jackson, eles fazem muita cirurgia voltada para o transplante e para assistência ventricular. Então, acaba que usa-se mais o custodiol e essas cardioplegias mais, com a duração e a proteção mais prolongada, né? Queria fazer mais uma pergunta para o senhor aqui, se o senhor ainda tiver tempo, se o senhor ainda tem um tempinho. Sim, sim. Aqui já é um cirurgião que apoia a gente aqui no Virtual Meeting frequentemente, o Dr. Rodrigo Ribeiro de Souza. Eu vou ler aqui a pergunta dele. Meu amigo Melchior, parabéns pela excelente conferência sobre proteção miocárdica. Hoje, em nosso serviço, fazemos 95% de todos os procedimentos minimamente invasivos. Em todos os casos, usamos a cardioplegia del nido, antecedida pela infusão de adenosina imediatamente após o clampeamento aórtico e sem nenhuma arritmia pós-reperfusão. Nos casos de reoperações por vídeo, temos utilizado a fibrilação ventricular hipotérmica sem clampeamento aórtico. Ele pergunta qual a sua opinião, se você tem alguma experiência com esse tipo de proteção. Não, eu não tenho experiência com esse tipo de proteção, porém, eu acho ela muito... Ela já vi apresentações desse tipo de proteção e eu acredito que é um método também muito efetivo, muito eficaz. E isso depende muito do dia a dia, da rotina que você vai executando e vai observando seus pacientes. Mas eu acredito muito e agradeço a opinião do Rodrigo, porque isso nos traz mais modalidades que a gente pode utilizar, né? Principalmente agora com o grande número de cirurgia minimamente invasiva que está sendo realizado. Nós aqui, na minimamente invasiva, nós temos utilizado a custodiol e a Delnido, né? Às vezes um hospital pode não ter o custodiol, porque geralmente o custodiol nós temos onde realizamos os transplantes, e às vezes o hospital que não tem, nós utilizamos a Delnido com sangue meio a meio a temperatura de 15 graus. Muito bom. Doutor Melchior, queria te agradecer imensamente pela qualidade da aula, pelo tema, pela sua disponibilidade na segunda-feira de falar para a gente. Queria perguntar se o senhor tem alguma mensagem para deixar para a gente, para os residentes que estão em formação e estão aqui te assistindo na segunda-feira à noite. Olha, eu estou muito feliz, né, por ter participado desse meeting aqui com todos que estão ouvindo. É uma honra enorme e espero ter contribuído com algumas táticas, né, sobre proteção miocárdica, porque é um procedimento importante na cirurgia cardíaca e que muitas das vezes nos livra de dores de cabeça no pós-operatório e temos aquele paciente bem, sem nenhum tipo de disfunção. Então, eu quero parabenizar a Associação dos Residentes e eu acho que esse Virtual Meeting, ele é muito importante para que a gente possa trocar experiências e continuar alavancando a cirurgia cardíaca brasileira, que ela já é bem conhecida internacionalmente. Parabéns para vocês. Nós que agradecemos. Uma boa noite para o doutor Melchior, uma boa noite para todo mundo que acompanha a gente e provavelmente na próxima semana já teremos mais uma aula. A gente encerra por aqui. Forte abraço.